9. Mas Deus me disse: Senhor. Quando retornei para casa em Pretória, foi difícil esperar para dar as boas notícias a Joyce e às crianças. Vamos voltar para a cidade do Cabo, anunciei. Deus reservou um ministério para mim entre as pessoas pobres dali. As crianças deram vivas e Joyce começou a chorar. Você está falando sério acerca do ministério, não está? Ela perguntou, chorosa. Oh, Bob, estou tão contente. Assim, quando voltei à base, fui falar com meu oficial superior, o comandante Johnson, hoje almirante de esquadra, a respeito de minha transferência da base da Marinha para a do Exército em Cidade do Cabo. Não tendo feito curso formal para o ministério, não me pareceu oportuno afastar-me, de imediato, das Forças Armadas. Mas, se eu pudesse regressar à Cidade do Cabo, isto representaria um passo na direção certa. Eu não tinha nenhuma razão particular para transferir-me da Marinha para o Exército, a não ser uma vaga sensação de que uma mudança seria melhor para mim. Era 22 de outubro de 1948. Como eu antevia, o comandante recusou a permissão para a transferência, mas disse que a decisão final seria tomada pelo Comando Naval em Durban. Disse que me avisaria tão logo recebesse qualquer comunicação. Enquanto isso, eu dispunha de tempo bastante para jejuar e orar acerca da minha próxima mudança. Um dos grandes problemas, eu sabia, seria conseguir uma casa para minha família. Quase todas as casas vazias do Cabo foram requisitadas pelo governo a fim de prover moradia para os milhares e milhares de militares casados ali designados. Mas, ainda assim, não havia casas suficientes para todos. E o escritório do governo para alojamento tinha longas listas de espera. E mesmo quando se conseguia uma casa, nunca era como se esperava. Simplesmente se aceitava a que estava disponível e pronto. Dessa forma, percebi o quão inexequível era o meu pedido quando comecei a orar por uma casa no bairro de Sea Point, na Cidade do Cabo. Senhor, eu disse, parece quase impossível do ponto de vista humano. Continuei. Mas eu me lembrei de como o Senhor havia falado. Tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhe sucederá. Marcos 11, 24. Portanto, de acordo com tudo o que Deus me vinha ensinado a respeito da fé, comecei a dar-lhe graças por uma casa. Finalmente, por meio de alguns amigos na Cidade do Cabo, eu soube de uma bela casa que estava disponível na Burhan Road, 14, em Sea Point. É essa! Parecia que o próprio Deus estava me dizendo: essa casa é sua, se você a reivindicar em nome de Jesus. Por isso eu sabia que precisava ser bem definido em minha fé e começar a orar a Deus por aquela casa, bem como pela necessária permissão do Comando Naval para transferir-me para o Exército. Durante um mês aguardei o aviso acerca de minha transferência, mas nada recebi. Assim, em 22 de novembro, às 14h, dirigi-me ao escritório do tenente Kisley, meu oficial superior. Senhor, falei, desejo saber qual foi o despacho dado ao meu requerimento solicitando transferência para o Exército. Foi indeferido. Ele respondeu secamente. Mas, senhor, insisti. Deus me disse que eu devia voltar à Cidade do Cabo e que eu devia estar no trem dia 22 de dezembro. Quem lhe disse? Deus, senhor. Pois sim. Ele bufou. Ainda está por vir o dia em que a Marinha Sul-Africana receberá ordens de Deus. Logo que ouvi aquilo, voltei ao meu escritório
Peguei o telefone e disquei para a Estrada de Ferro Sul-Africana. Aqui é o suboficial Robert Tom, da Marinha Sul-Africana. Falei em voz alta. Faça o favor de reservar passagens para mim, para a senhora Tom e para 5 filhos no trem das 8 da noite, de 22 de dezembro para a Cidade do Cabo. Telefonei a seguir para 3 diferentes companhias de mudanças procurando o frete mais barato para o transporte de meus móveis. O preço mais baixo era da companhia de mudanças Norman Spencer, e eu dei instruções para que meus móveis fossem expedidos em 22 de dezembro, à custa do governo, para a Arthur's Road, 40 Sea Point, Cidade do Cabo, que era o endereço da Missão da Fé Apostólica, igreja anteriormente frequentada por nossa família. O pastor Crompton me havia dito previamente que poderia guardar nossos móveis quando fosse preciso. Assim que terminei meus telefonemas, o tenente Kisley apareceu na minha porta. Tom, você está preso por insubordinação. Ele vociferou. Você não tem o direito de reservar lugar naquele trem. Mas Deus me disse, Senhor. Não me interessa o que Deus disse a você. Sua transferência não foi aprovada e, por isso, você não tem o direito de fazer a reserva. Está bem, concordei. Se é assim que tem de ser, assim será. Pus o assunto de lado e deixei o tempo correr. No entanto, um mês depois, no dia 20 de dezembro, voltei ao escritório de Kisley. Senhor, falei, hoje é segunda-feira, e depois de amanhã estarei pegando o trem para a Cidade do Cabo. Ouça, Tom, ele replicou, procurando controlar o mau humor. Pensei que já tivéssemos resolvido esse problema. Você não cancelou aquelas reservas? Não, senhor. Deus não me permitiria. Vá para o inferno, Tom. Ele berrou. Em que espécie de lugar pensa você que estamos vivendo? Você está preso por insubordinação. Eu sabia que ele estava falando sério desta vez. De imediato, ele me conduziu ao comando geral, ao gabinete do comandante Johnson, e apresentou queixa contra mim. Muito bem, Tom. O comandante falou calmamente. O tenente está certo. Você está preso por insubordinação e desobediência a seu oficial superior. Eu não tive a intenção de insubordinar-me, senhor. Então, como é que você sabe que vai para a Cidade do Cabo? E como é que você sabe que vai conseguir transferência? O Senhor Deus me disse, senhor. Estive jejuando e orando. E Deus me disse que eu partiria. E eu parto naquele trem. Ele me olhou estupefato. Tom, ele continuou, ainda que você consiga a transferência para o exército, como pode ter certeza de que o mandarão para a Cidade do Cabo? Deus me disse, senhor. Meneando a cabeça, o comandante se sentou. Então, em um tom de voz de quem se sentia vencido, falou. Tenente, pegue aquele telefone e ligue para a base Durban. Veja o que aconteceu com o pedido de transferência deste homem para o exército. Se tiver sido concedida, diga-lhes que telefonem informando. Diante disso, sentei-me ali, no gabinete do comandante, esperando e orando. Eram 4h20 quando o telefone tocou. Eu podia dizer, pela maneira zangada com que o comandante falava, que minha transferência havia sido concedida. Após breve discussão, o comandante desligou, batendo com força o receptor. Saia daqui, Tom! Ele gritou. Agradeça a sua boa estrela. Você conseguiu a danada da transferência. Minha boa estrela não, senhor, repliquei. Dou graças a meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na manhã do dia 22, dia que tínhamos marcado a viagem para a Cidade do Cabo, dirigi-me ao aquartelamento do Exército
para receber minhas ordens. Tive de preencher uma porção de formulários. E, por fim, me encontrei no escritório de um dos oficiais em comando. Nós o estamos transferindo para um acampamento na cidade do Cabo. Ele começou. Meus dedos começaram a formigar de empolgação. Entretanto, ele continuou. Devido às férias e aos feriados natalinos, não temos condições de colocá-lo no trem nos próximos 30 dias. Por isso você terá de esperar aqui em nosso acampamento. Mas, senhor, eu disse, e se eu tivesse passagens reservadas? Nesse caso, você poderia partir esta noite. Então aqui estão elas, senhor. Exclamei, puxando as reservas do bolso. Ele deu uma olhadela rápida e observou. Onde estão sua mulher e seus filhos? Bem, suponho que, a esta hora, o táxi já os tenha levado à estação de Pretória e lá estejam à espera de suas passagens. Mas nem tudo é assim tão fácil, o oficial disse. E a sua mobília? Você precisa obter 3 tarifas e a mudança tem de ser feita por conta do governo. Eu sei, repliquei sorrindo. Cuidei de tudo quando ainda estava na Marinha. E saquei meus papéis para mostrar-lhe que todas as providências para a mudança estavam prontas. De fato, continuei. A companhia de mudanças Norman Spencer retirou meus móveis às 8 horas desta manhã. Está tudo no trem, a caminho da cidade do Cabo. O oficial estava mais do que atônito. As coisas não são assim tão simples no exército. Ele zombou. Deve haver algo errado em algum lugar. No entanto, estava tudo em ordem. Assim, eles me alistaram e me entregaram o uniforme. E dentro de 35 minutos eu estava oficialmente transferido para o exército sul-africano. Naquela noite, às 8 horas, nossa família inteira embarcava no trem para a cidade do Cabo. E 2 dias depois, na manhã da quinta-feira de 24 de dezembro, chegava ao seu destino. Antes de nos levantarmos, curvamos a cabeça e oramos a Deus por nossa casa em Burhan Road, 14. Ken e Peg Sauer estavam na estação para saudar-nos e nos levaram para sua casa, onde ficamos durante os feriados natalinos. No dia seguinte ao Natal, sábado, fomos ao escritório do governo de controle da habitação e eu apresentei meu requerimento solicitando uma casa. Disseram-me que era impossível, que havia milhares de pedidos na lista de espera, pedidos anteriores ao meu. Além do mais, na quarta-feira, 30 de dezembro, o decreto de habitação do governo caducaria e não haveria mais moradia disponível através daquela agência. Eram más notícias. Eu não tinha condições de comprar uma casa, e o controle de habitação parecia ser minha única esperança. Apesar de tudo, eu me negava a desanimar. Deus havia me prometido uma casa, não havia? Eu estava certo de que podia depender de sua palavra. Assim, no domingo 27 de dezembro, fomos juntos à missão e testificamos que Deus nos daria uma casa. Na quarta-feira, 30 de dezembro, eu ainda não havia recebido nenhuma notícia do escritório de controle da habitação do governo. Às 5 horas da tarde daquele dia, o escritório seria fechado definitivamente. Oramos e oramos o dia todo. Mas, às 5 horas, chegaram e se foram, e nada aconteceu. Nós, porém, continuamos orando. Quando o Jornal da Tarde chegou, li com enorme interesse uma notícia a respeito do escritório de controle da habitação. Dizia que o último ato oficial fora requisitar uma casa dentro do estabelecido pelo ato do governo
e cedê-la a um soldado do exército. Uma carta havia sido enviada a esse soldado, despachada 5 minutos antes das 5 horas. Acrescentava a nota: o nome do soldado não fora fornecido. 2 dias depois, quando abri a correspondência, lá estava a carta. Nós tínhamos uma casa na Burhan Road 14, Sea Point, Cidade do Cabo, tão próximo da missão que se podia ir a pé até lá, e a 200 metros da casa onde eu havia sido salvo. Louvado seja o Senhor! Gritei. Joyce, Ken e Peggy vieram correndo, com os meninos atrás. O que aconteceu? Eles perguntaram em coro. Conseguimos uma casa! Anunciei. Maravilhoso! Louvado seja o Senhor! Aleluia! Todos gritaram. O jovem Drummond olhou para nós um tanto intrigado. Por que todo mundo está tão surpreso? Ele perguntou inocentemente. Deus sempre cumpre suas promessas, não cumpre?